A paz, Deus abençoe, Deus esteja aí no seu coração, esteja presente poderosamente na sua realidade que você tem vivido neste momento, quando você escuta aqui esse áudio do nosso vídeo. Convido você a se inscrever também no nosso canal aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, de dar seu like, comentar, interagir, participar desse projeto de evangelização. Hoje no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 9, do versículo 14 ao 15, só o 14 e o 15, eu deixo aqui na descrição do vídeo, como vocês que já acompanham sabem, né? Que eu deixo na descrição do vídeo. Ele vai falar sobre um encontro aqui, mais um encontro de Jesus. Dessa vez são os discípulos de João. Eles vão perguntar a Jesus por que os discípulos de Nosso Senhor não fazem jejum. Então essa aqui é a pergunta que eles apresentam hoje para Jesus. Por que os seus discípulos não fazem jejum? Ora, Jesus ele responde, sim. E ele diz: quando o noivo for tirado do meio deles, eles jejuarão. Aqui ele usa a imagem do noivo, do esposo, e isso remete à união espiritual, à união mística. E é a nossa caminhada para Deus. Claro que essa nossa caminhada para Deus, ela exige de nós uma prática. Por isso que a pergunta sobre o jejum te faz muito importante, porque o jejum é uma prática muito importante para que esse processo de união com Deus, de santificação, não é? Esse processo possa ter êxito. Então, neste caso, nós precisamos de fato fazer jejum. Precisamos de fato mortificar a nossa carne para que a vida abundantemente possa operar em nós. Então, o título que eu coloquei desse vídeo, não é? Morrer para entrar na vida. Exatamente porque não se entra na verdadeira vida se não morrer para esta vida agora. E aqui nós não estamos falando de morte física, não é isso que estamos aqui dizendo, mas falando da morte para o pecado. Sim, se vivemos para Cristo, nele e por ele, caminhamos para a vida. Cristo é a vida. Se vivemos no pecado, então caminhamos para a morte. Por isso que sempre vai ser sugerido a prática do jejum. Nossa Senhora, em Medjugorje, ela pede que se faça jejum 2 dias por semana, quarta-feira e sexta-feira. Isso é interessante porque esse é um costume judaico antigo. Então aqui já no tempo de Jesus se jejuava 2 vezes por semana. Depois, com o passar do tempo, com o avanço da história e uma série de coisas, esse jejum foi reduzido. E uma prática mais comum seria na sexta-feira, embora não seja obrigatório todas as sextas-feiras do ano fazer jejum, mas é um convite. É um convite a nos aproximarmos de Deus na medida que nós nos afastamos do mundo. Eis aqui a questão. Nos aproximamos de Deus na medida que nos afastamos do mundo. Ora, nós como batizados, nós temos essa dignidade de filhos de Deus. Então, embora na nossa humanidade sejamos pequenos, sejamos fracos, por conta dessa dignidade de filhos de Deus, nós somos temidos pelo demônio. Por quê? Porque ele sabe, mais do que nós, quem nós somos. É interessante porque não conseguimos realmente
ter um conhecimento mais profundo sobre o que é essa dignidade de filhos de Deus. Mas eles sabem o que significa isso. Por isso, ele vai tentar mergulhar a alma do batizado, daquela pessoa que pelo batismo é elevada a essa dignidade de filho de Deus. Ele vai conduzir, tentar de todos os modos colocar essa pessoa no pecado, de modo a ficar afundada no pecado. E aí, estando nessa situação, ela vai de fato se enfraquecendo. Ela vai de fato perdendo essa capacidade, ou vamos dizer assim, essa força de Deus, que pela vida de oração, pelas mortificações, pelo jejum, pela vida sacramental, essa força de Deus vai agindo em nós. E quando nos afastamos, ou seja, damos ouvidos à voz de Satanás, aquele que veio para separar, para dividir, então ficamos longe daquele que é a nossa força, Jesus Cristo. Então, poderíamos dizer assim também que há uma providência divina nas tentações quando eles nos atacam. Por quê? Porque quando nos sentimos ameaçados ou mesmo assim atacados ferozmente aqui pelo inimigo da salvação, nós somos ao mesmo tempo conduzidos pelo Espírito Santo a buscar mais e mais a Deus, a buscar mais e mais nosso Senhor. Por isso que neste sentido, as tentações, os ataques de Satanás contribuem para a nossa salvação quando nos colocamos no Sagrado Coração de Jesus. Mortificamos as nossas vontades, as nossas vaidades e nos colocamos em uma total dependência de nosso Senhor. Isso faz com que a força de Deus opere em nós. Veja que contraditório. Nós, sendo assim tão fracos, tão pequenos, mas quando nos aproximamos de Deus, é a força de Deus que vai agir em nós. Então, assim, mais do que nunca, é importantíssimo morrer para este mundo, morrer mesmo para entrar na vida. Quando eu falo aqui morrer para o mundo ou para entrar na vida, é exatamente vencer o pecado, morrer para o pecado. Então, eu morro para o pecado na medida que eu mortifico os meus sentidos, na medida que eu mortifico os meus impulsos. E o jejum é a grande arma para que isso aconteça. Claro, podemos também colocar aqui outras coisas, mas aqui falando especificamente do jejum, já que Jesus disse assim: agora eles não precisam jejuar, mas eles irão jejuar. Ou seja, porque é necessário. É necessário morrer cada dia para o pecado e para este mundo, e assim sendo, como que automaticamente nascendo para uma eternidade que nos espera. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que no coração de nós, que no nosso coração, haja sempre gratidão pelo amor que Deus tem por nós e por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.